Olá, minha gente, sejam bem-vindos aqui mais um momento aqui no podcast da Rede Mulher Inovadora. Hoje nós vamos entrar num tema bastante, como digo, polêmico, mas harmonioso, porque esse assunto hoje te interessa. O podcast hoje é Protegendo Vidas, a voz do Conselho Tutelar de Mato Grosso. E para falar sobre esse assunto, ninguém melhor do que Nelson Farias. Nelson Farias, eu quero agradecer aqui a sua presença conosco nesse dia tão esperado. Existem muitas mães aguardando para que hoje você fale ao nosso povo. Eu gostaria que você se apresentasse, Nelson, e dissesse para nós tudo sobre o Conselho Tutelar. O que é o Conselho Tutelar? E se o Conselho Tutelar também, hoje, é possível chegar às famílias, às donas de casa? Me explica como está hoje o Conselho Tutelar. Bom, boa tarde Boa tarde. aos nossos ouvintes e também aos nossos internautas, né, esparramados Sim, por Mato sim. Grosso, todo o Brasil. Para mim é um prazer nós estar aqui com a senhora nesse programa que eu sempre acompanho. É, esse programa interessante que traz aqui pessoas para falar de diversos assuntos diferenciados no estado. Sim, obrigada. Meu nome é Nelson Farias, eu estou aí como presidente da entidade, ou seja, a Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares de Mato Grosso desde 2018. Mas antes um pouquinho, eu me candidatei em 2010, eu fui conselheiro tutelar em Cuiabá. Cuiabá nós temos 6 unidades de conselho tutelar, ou seja, seis conselhos. Eu moro na região norte e Cuiabá elege os candidatos, o processo de escolha é por região. E lá na minha região eu Sim, fui eleito em 2010, fiquei 6 anos e meio como conselheiro tutelar. Naquela época eu fui beneficiado com a Lei 12.696 de 2012, que na época o conselheiro tutelar era com 2 anos de mandato. E aí, depois de 2012, com a Lei 12.696, o mandato torna-se 4 anos. Eu ganhei, naquela época, 2 anos e meio de recondução. Fiquei até 2016. Em 2016, eu saí do conselho, não quis me candidatar, né, para concorrer ao pleito. Em 2018, eu tive o privilégio e a oportunidade de virar o presidente da entidade. Aí nós estamos aí com o segundo mandato, né? Nós sim. fomos reeleitos em 2022 e estamos trabalhando em prol dessa categoria que é muito importante, que é o Conselho Tutelar do Brasil, mas especificamente no estado de Mato Grosso. Você representa, no caso, o estado de Mato Grosso. É, Nelson, eu gostaria que você fizesse o apanhado desse trabalho do Conselho Tutelar dentro do estado de Mato Grosso e, assim, quais segmentos de apoio, como que você move dentro desse trabalho do Conselho Tutelar e se existe um local específico a ser trabalhado, uma sede, como que é que as pessoas têm acesso e o que é o Conselho Tutelar em si e o que é o ECA. importante, né? Se a gente for falar aqui, não vamos falar o dia todo de Conselho Tutelar, Em né? poucas palavras, resume, Na que verdade, nossos internautas estão aí ansiosos, querendo saber isso, Nelson vamos Farias. fazer o seguinte, vamos começar assim, hoje é interessante, não sei se a senhora fez assim, pesquisando, né? Mas o interessante, quando a senhora chamou, né? Quando nos convidou para vir aqui, Sim, e a senhora fez uma coisa interessante, não sei se a senhora tem conhecimento, mas amanhã comemora o Dia Nacional dos Conselhos Tutelares no sim, Brasil, nós né? O dia sabemos 18 de isso. novembro. Sim, Foi criado lá em 2007, né? sim, Acho que a lei é 11.622, né? Que criou aí o Dia Nacional dos Conselhos Tutelares no Brasil. O sim, Conselho Tutelar, na Roseli, foi criado, na verdade, lá em 1990, né? Antes de 1990 não tinha Conselho Tutelar. Ele falava em juizado do menor, né? Que sim, trabalhava com essa linha. E o juizado da infância. Então, naquela época não tinha conselho. Lá em 1990, a Lei 8.069, né, de 13 de junho de 1990, de lá para cá se criou os conselhos tutelar no Brasil. Então, de 1990, dia 13 de junho de 1990, se tem um município, tem que ter um conselho tutelar no Brasil, na federação. sim, Então, criou um município, tem que ter um conselho. Cada cidade tem que ter um conselho. Cada conselho tutelar tem que ter 5 membros, eleito pela comunidade local, e sim, ele hoje tem um mandato de 5 anos.
Antes eram 2 anos, né, e cada município fazia a eleição, ou seja, o processo de escolha, porque no conselho não faz eleição, né, ele fala processo de escolha, Sim. né? E esse processo de escolha, o município X fazia no mês, outro no outro, e depois, lá em 2012, quando foi sancionada essa lei 12.696, de lá para cá, unificou a eleição para o processo de escolha de conselho tutelar no Brasil. Então, todos os municípios faz eleição um ano após a eleição presidencial. Então, vai ter eleição ano que vem para presidente da República, um ano após, ou seja, outubro do ano 2027, tem a eleição para escolha de novos membros com mandato de 4 anos. Aí unificou em todo o Brasil. O Conselho Tutelar ele pode ser eleito e reeleito. Sim. Antes era liberado, poderia ser quantas vezes podia, agora não, agora tem 2 mandatos. 2 mandatos ele deixa ele ser conselheiro. E o Conselho Tutelar ele rege com um estatuto, né? O que é o Conselho Tutelar? O que é o conselheiro uma parte, né? O conselheiro é um, conselho é outro. Então, o Conselho Tutelar tem que ter em todo o Brasil, cada município tem um conselho. Existe no Mato Grosso, eu creio que o estado que tem único que tem 2 conselhos no município, porque tem uma regra, né? Por exemplo, criou uma cidade, igual tem agora a cidade de Boa Esperança do Norte, lá não tem um conselho. Vai ser criado agora um conselho novo nessa cidade, criou um município. Porém, no Mato Grosso, nós temos uma cidade que tem 2 conselhos tutelares, com uma cidade que não é a quantidade de habitantes. Porque o estatuto e a resolução do CONANDA, ele fala que tem que ter o quê? Cada município tem um conselho. Pode-se criar um outro conselho se tiver mais de 100 mil habitantes. Ah, entendo. Tem que ter um município tem que ter conselho. Para criar um outro conselho tem que ter mais de 100 mil habitantes. Por isso que Cuiabá, nós temos 6 conselhos tutelares hoje. Cuiabá. E qual a finalidade do Conselho Tutelar? E quem são essas pessoas que se inscrevem para ser conselheiro tutelar? Na verdade, o Conselho Tutelar é uma lei, né? A Lei 8.069, ela após criada, ela nunca pode se acabar. Então, qual que é a finalidade? Defender direitos de crianças e adolescentes. Ah, sim. Criança de 0 até 11 anos e 11 meses, é isso? Sim. E adolescente até os 21. Então, esse aí o direito que a criança e o adolescente tem. Ele tem uma lei que ampara, né? Sendo que eu costumo dizer, onde eu faço eventos e reuniões e palestras sobre o Conselho Tutelar, que nós ficamos ali no meio, né? Quem tem aí acima de 18 e aos 60, né? Ele fica meio vulnerável, né? Mas a criança é amparada por essa lei, né? Essa lei 8.069, que é a criação do ECA. A partir da criou o ECA, o Estatuto de Criança e Adolescente, criança tem direito assegurado por lei. Ele tem direito, né? Ele não pode ser violado os seus direitos. Senhor Nelson, uma pergunta interessante. O ECA, ele é falado onde? Como que essas famílias fazem para ter acesso ao ECA? A senhora fala ter o livro do O ECA? livro do ECA, as informações dessa proteção, do Conselho Tutelar, está ao alcance para todo mundo ou seria direcionado a algum órgão ou o acesso é livre para todos que queiram? O ECA, ele é livre para todos. Hoje, Eu digo o Conselho Tutelar, o Conselho com Tutelar, ECA, sim. local. Tem um local Sim, onde a chegar lá. pessoa se dirige? Sim. Para onde que vão? Por exemplo, sou lá, Dona Maria, estou com um problema seríssimo com a minha criança. Onde eu vou? Vamos chegar lá. Então, o Conselho Tutelar, ele é a porta da entrada, né? Para defender o direito de criança e adolescente. Por exemplo, vamos colocar aqui uma coisa bem prática, né? Para que os nossos internautas entendam de forma bem prática. E para a gente ir diminuindo a distância, né? Isso. Vamos colocar aqui um exemplo. Por exemplo, né? O Conselho Tutelar defende... Aonde é? A senhora fez uma pergunta. Como funciona? Sim. Então, o ECA, o Estatuto de Criança e Adolescente, tem alguns artigos. Por exemplo, o artigo 134 do ECA, ele fala aonde se tem a estrutura de conselho tutelar. Criou o conselho, criou uma cidade, tem que ter um conselho. A partir do momento que se cria um conselho, tem que ter o quê? Uma sede. É isso? Sim. Essa sim. sede, ela tem que ser um lugar visível, um lugar de fácil acesso para a comunidade. No caso, a nossa sede, Cuiabá é onde? Cuiabá tem 6 sedes. Cuiabá nós temos 6 conselhos tutelares. Em quais Aqui nós regiões? nós estamos na região do centro, né? Aqui tem um conselho que fica bem aqui na Avenida Getúlio Vargas, em frente à Escola Liceu Cuiabano. E lá tem um atendimento ao público? Ao público. Eles começam às 8 da manhã e vai até às 6 da tarde. E quem que encaminha essas famílias para o Conselho Tutelar? Então, aí o Conselho Tutelar ele é porta aberta. Ela é porta aberta. Qualquer pessoa se tiver um pode problema, chegar. Isso. Se tiver, geralmente a pessoa vai procurar o conselho porque tem algo para resolver. É igual procurar o médico, né?
Ninguém vai no posto de saúde se não tiver com problema. Sim, E agora, tem uma diferença entre o PSF, um atendimento de saúde, com relação ao conselho. O conselho tutelar recebe muito denúncias, né? O conselheiro ele tem que estar ali. Eles são 5 conselheiros por conselho. Então, tem uma denúncia. Vamos supor que a senhora, vamos colocar uma coisa prática, se é a denúncia. A senhora veio morar em Cuiabá, certo? Só para o internauta entender. sim. E a lei fala, né? Penso que o artigo 7, né, do ECA, ele fala o seguinte: que todas as crianças têm direito à escola. É isso? Saúde, Sim. educação. A dona Rosa chega em Cuiabá, a senhora tem uma criança pequena. É isso? Sim, Aí para a senhora ver o poder que o conselho tem. Só que a Constituição Federal fala que nenhuma criança pode ficar fora da escola, é isso? sim, isso. E aí a senhora chega aqui, vamos colocar um exemplo, a senhora procura uma escola, essa escola não tem vaga para o filho da senhora. E a senhora vem morar em Cuiabá. A senhora tem que trabalhar, tem que colocar o filho da escola. Sim. E aí a diretora fala, olha, aqui não tem vaga. É isso? Não tem vaga. E aí? E aí, Como que faz? vai para Na hora onde? que chega, onde que vamos? Procuramos quem? Isso. A educação? Procuramos o conselho? É. Eu quero endereço do conselho tutelar em Cuiabá. E também em todos os municípios do estado de Mato Grosso. Aguardem que eu vou passar para todos os internautas. Então, o que vai acontecer? A senhora já foi na escola, conversou com a direção falou que não tem vaga para o filho da senhora, mas a senhora tem que ter vaga para o filho, porque a lei não fala que tem que estar na escola? A lei garante. Garante a vaga. Qual que é o primeiro caminho agora que a senhora vai fazer? A senhora vai ao conselho tutelar, porque a escola a senhora já foi. Foi negada a vaga, é isso? É isso. Aí vem no O conselho senhor está dizendo que é isso. Isso. Isso, senhor Nelson? É isso mesmo. Ó, não achei vaga para o meu filho. Eu procuro quem? Conselho tutelar. Da região onde a senhora mora. Cuiabá. Nos municípios só um conselho, é isso? Sim. Então, o município, ele é aqui, vamos colocar exemplo, o mais próximo aqui, Livramento. Lá só tem um conselho, então lá só tem uma unidade. Mas Cuiabá são 6. Mas Cuiabá atende por região. Se a senhora mora na região do centro, a senhora vai ser no conselho do centro. Se a senhora mora na região do CPA, vai ser no conselho do CPA. E tem outros 4 conselhos, do Cochipó, do Santa Isabel, do Planalto e do Pedra 90. Então, são 6 regiões com conselho e um conselho de plantão que trabalha à noite. Uma vez que a senhora foi na escola não tem vaga, qual que é o próximo passo? Conselho tutelar. Aí chega lá no conselheiro, o que a senhora tá? Ela vai atender. Aí eu cheguei em Cuiabá, cheguei com meu filho, aquela situação que a senhora vai contar, é isso? Sim. Eu fui na escola? Eu fui na escola. Então, hoje nós falamos de escola, mas não, é em toda a área. Toda a área. Saúde, todas as áreas. É na saúde, quando se trata de menor. Quando trata de criança, adolescente. O direito dele não pode ser violado. Entendi. A partir do momento que a escola negou uma vaga, ou negou por não ter vaga, mas a população não interessa que o gestor não tem vaga, ele tem que se atender a criança, não tem? E aí o conselho tutelar ele requisita serviço público. O conselho tutelar ele não pede, ele determina. E quais são os maiores desafios enfrentados dentro disso aí? Porque assim, é uma dinâmica muito grande, muito grande, né? não é muito grande, correr, não dá para fazer. Como que consegue conciliar? Explica para nós. A partir do momento que a senhora procurou o conselho vai fazer atendimento. Sim. E vai encaminhar um documento requisitando uma vaga para o filho da senhora para a escola, ou seja, ou para a Secretaria de Educação do município ou do estado. Uma vez negada a vaga, porque realmente a escola está cheia, é isso? Muitas vezes acontece. A diretora não tem onde enfiar a criança, nem colocar a criança, é isso? Sim. Aí a secretaria fala, não tem vaga, não tem como. E o que o conselho faz? O conselho pega aquele documento, que é negativa, e encaminha para o Ministério Público. O Ministério Público vai tomar suas providências e o juiz vai determinar que a escola X vai arrumar uma vaga para o filho da senhora. Então, esse é o trabalho do conselho tutelar. Ele requisita serviços públicos, ele não pede, ele determina, porque ele tem uma lei para ser cumprida. Então, esse aí é um dos pontos principais, né, do trabalho do conselho tutelar. Ele requisita serviço público. Questão de estrutura, quem dá a estrutura para o conselho é o gestor municipal. É isso? Ele tem que ter ali uma sala. E como tem sido esse diálogo entre o conselho e o município? Então, aí é uma coisa difícil de entender e complicado de falar. Porque cada município ele tem as suas particularidades. Certo. O estatuto é um só, o atendimento praticamente de uma forma única, porém municípios diferentes com demandas diferentes. Não é isso? Sim. Cuiabá, por exemplo, tem quase 700 mil habitantes. Né? Tem bairro aqui, tem conselho que atende 150 bairros. Por exemplo, a região do Pedra 90, que é uma cidade. Mas o problema do Pedra 90 é o mesmo do centro. É isso?
sim. Agora, os municípios, que quando fala de estrutura, essa questão realmente não é fácil, porque a senhora pega, por exemplo, a cidade do Araguaia. Vamos supor que vamos falar de uma cidade bem longe daqui, que eu tive agora, no mês passado, tive na cidade de São José do Xingu, né, que está mais de 1.000 e poucos quilômetros de Cuiabá. E lá as demandas, de repente, não são muitos, porém a distância do atendimento é muito grande. Eles pegam distância de 100 quilômetros, 150 quilômetros de estado de chão, né, para ele atender. E eles têm que fazer o atendimento, que a partir do momento que chega um atendimento lá para o conselho tutelar, para o conselheiro tem que ser atendido. Porque se ele deixar de atender uma criança e ter um problema futuro, o conselheiro pode ser penalizado com perca de mandato e até responder um processo por não atender aquela criança. Então, o conselho tutelar ele é importantíssimo, né, para a sociedade. Agora, muitas das vezes não é muito bem visto pela sociedade. O conselho tutelar, o conselheiro tutelar em si, a sociedade vê ele assim como um vilão, né? É isso que eu ia perguntar Né? agora, né? E os preconceitos ou equívocos que as pessoas ainda têm sobre o trabalho do conselheiro tutelar. Vê como? Como é visto assim diante da sociedade? Na verdade, a comunidade, por ela não conhecer o trabalho do conselheiro tutelar e não conhecer o que é o conselho E por tutelar, que não conhece nem o trabalho e nem o conselho tutelar? falta muitas das vezes assim interesse também, né? E tem que ter uma política para isso, tem que ter. De divulgação, no De caso. divulgação, porque na verdade a gente não pode se culpar também que a comunidade não sabe, né? Mas teria que ter um trabalho mais amplo. Por exemplo, eu tenho falado isso para os conselheiros no estado de Mato Grosso, que nós temos que ter, porque o estatuto fala que pode, ele dá palestra, ir na escola, participar de projetos sociais, levando, porque a comunidade tem que saber o que é o papel do conselho, qual o Sim, papel do conselho tutelar, do conselheiro e do conselho. Porque muitas das vezes tem coisas que podem ser resolvidas que vai resolver com certeza quando se fala de criança e adolescente. Porém, a comunidade não sabe. Daí fala assim, o conselho tutelar é só para tirar o filho, não é isso? sim, Tirar do poder familiar, colocar num abrigo. Então, eles pensam, mas não é isso. mas não é isso. Não. E como que a sociedade pode fazer para apoiar efetivamente o papel do conselho tutelar? Qual que é o movimento que você aguarda da sociedade? Fala para esta câmera aqui. Eu entendo da seguinte forma. Tem que ter uma participação maior do poder público, tanto em nível federal como em nível estadual e lá no município, porque eles têm que valorizar um pouco mais esse profissional, né? Porque eles são, os conselhos tutelares no Mato Grosso, na Rosa, são 775 profissionais, São né? os guardiões das E nossas eles trabalham crianças. dia e noite, porque eles não param. O conselho tutelar, uma vez criado, ele não para. Ele trabalha ali no horário normal e tem os plantão, porque eles chegam igual uma polícia. Quer Sim. dizer, não falar que igual a polícia, não é da polícia, mas ele é o trabalho, se fosse, a polícia não para, não é isso? O médico Você não fala para. polícia porque a comunidade vê o Isso, conselho tutelar como um policial. isso. Tem uns que falam assim, que tem lugar que eles falam assim, essa é a polícia do menor. Não, não é. O conselho tutelar, ele protege, ele é de proteção. Então, o que eu vejo assim, que tem que ter um trabalho assim, efetivamente, eu creio em nível federal, estadual e municipal, valorizar mais a categoria dos conselheiros tutelares, que é uma profissão onde eles são eleitos pelo povo, é o mesmo voto que elege o presidente da República, o mesmo voto que elege o deputado federal, o senador, que elege o conselho tutelar. Ele é um cargo letivo, né? Então, Sim. ele tem também que ter, pelo tamanho da responsabilidade que ele tem. Agora, também temos que entender também que tem município, alguns conselhos também que tem que fazer por onde, né? Tem que fazer um trabalho mais efetivamente dentro da divulgação do trabalho. Porque como que eu vou saber que o conselho tutelar faz essa atribuição? É isso? Então Isso. tem que saber. E também os gestores teriam que ter um pouco mais de sensibilidade, porque tem gestor também, dona Rosa, que não gosta do conselho tutelar. Não é todos, mas uma grande parte, eles entendem que é uma ameaça. Por que que é ameaça? Que eles entendem. Porque o conselho tutelar não pede. O conselho tutelar requisita serviço público. É diferente, né? Eu fui presidente de bairro. Quase mandando, né, seu Não, mas Nelson? é mandando mesmo, sabe por quê? Porque ele cumpre uma lei. E tem um detalhe: quem lê o estatuto da criança e adolescente, o conselheiro, e que usa a caneta, ele não erra. Porque se ele errar, ele é penalizado pela justiça. Tem alguém acima dele, não é isso? Sim. Ele é fiscalizado 24 horas. Então eu falo assim, Graças a Deus, né? graças a Deus, Graças a Deus. exatamente. E o que a gente tem visto, tem bons conselheiros nesse Mato Grosso. No Mato Grosso nós temos, nos 142 municípios, tem 155 conselhos, dividido aí no estado, né? 155 conselhos, nós temos 775 conselheiros. E um Nossa. detalhe, dona Rosa, que eu vejo assim que é importante, né? Que eu vejo a senhora aqui, a Patrícia e outras mulheres Sim. trabalhando.
é que hoje as mulheres ganham um espaço muito grande na sociedade, né? Graças a Deus, Muito né? grande. Hoje, dos 775 conselheiros tutelares no estado, 98% são mulheres. Olha, São parabéns! mulheres que estão trabalhando hoje no estado. A maioria dos conselheiros tem um homem, de 5 conselheiros tem um homem só. E a gente vê assim a participação maior. Isso é muito bom, né? Porque a gente entende que as mulheres hoje estão tendo voz. É, Né? Isso não é que, vez e né? Isso é voz, muito bom, né? E tem né? um olhar diferente também, Também, né? tem também. Não Não, menosprezando, que sem eu dúvida acho que o nenhuma. olhar do homem também é muito importante, Nós do temos bons pai, da mãe, do profissionais, amigo, são excelentes sim, profissionais, né? Mas hoje tem mais essa essa oportunidade aí, oportunidade, abrindo as portas sim. para as mulheres. Nelson Farias, o que você destacaria hoje como o avanço na política de proteção à infância e juventude durante a gestão? Então, eu vejo assim que nós quando nós pegamos a associação em 2018, um ponto assim que eu vejo como avanço foi essa interlocução entre a Associação dos Conselheiros Tutelares do Mato Grosso e a gestão pública municipal lá no seu município e também os conselheiros tutelares, né? E eu consegui assim aí com o apoio que nós temos aí do gabinete do deputado Paulo Araújo, me apoiando bastante nas viagens que eu faço no estado, nós temos assim uma participação muito boa. Eu consigo, nesse ano nós andamos mais de 9.000 quilômetros no estado fazendo reunião de polo nos municípios. E isso foi um avanço que lá atrás, não quero aqui falar da administração anterior, lá antes da gente, mas nós conseguimos fazer essa interlocução, fazer vamos dizer assim, boa conversa, né? Boa Sim, vizinhança que a gente fala entre aham, a o poder, política da boa vizinhança. exatamente, né? Aproximando a gestão pública, nos prefeitos, né, a Secretaria de Assistência Social, junto aí os conselhos tutelares, conselho de direito, isso é muito bom. Está tendo um avanço muito bom no estado, estamos conseguindo assim, com conversa com os gestores, né, uma das coisas que é complicada e preocupante, que eu acho como baixa, é a questão salarial dos conselheiros tutelares no estado de Mato Grosso. Não tem um piso na salarial ainda. Não existe um piso em nível nacional. É isso? Mas já existe um encaminhamento, uma briga, né? Já está em discussão isso, Tem, né? tem uma discussão em nível federal, porque na verdade na Assembleia Legislativa, teve ano passado, nós entramos com a documentação, até foi votado pelos deputados, alguns votaram contra e estava certo, porque é inconstitucional ter uma lei em nível de estado para o salário do conselheiro, porque se essa lei tem que partir de nível federal. Então tem uma PL na Câmara dos Deputados federal para que o conselheiro tivesse um piso salarial que não tem. Então, essa é a dificuldade dos conselheiros, porque cada município ganha um salário diferenciado. Tem um município que paga melhor, outro município que paga menos, tem aquele município que paga um salário mínimo. Né? Isso é preocupante, porque no próximo processo de escolha em 2027, nós vamos ter um município que não vai ter candidato aí para concorrer ao pleito. Ah, porque aí as pessoas vão se afastando. Vai se afastando porque, imagina só, nós ganhamos um salário mínimo. É muito pouco, né? E o Muito cargo pouco. do conselheiro, ele é cargo exclusivo, ele não pode trabalhar em outro trabalho. Uma vez o conselheiro tutelar, ele tem um serviço, ele não pode trabalhar em outro serviço. Então Então, tem que ter bastante amor para trabalhar de isso é conselheiro tutelar. amor e muito amor mesmo, a Por causa. isso que está cheio de mulheres, né? As mulheres têm amor assim, derramando. Nelson Faria, eu gostaria de deixar um poema aqui para você em especial, representando aí todos os conselheiros tutelares do estado de Mato Grosso. Eu vou ler, é bem pequenininho aqui. Eu quero que você prepare seu coração, grave essa palavra aí no seu coração. Que os conselhos que ecoam no cuidado sejam pontes que protegem a infância. Que cada ação seja um gesto sagrado na defesa da nossa esperança. E a nossa esperança, essa mensagem vai para todos vocês, conselheiros, que reflitam nessa mensagem, nessa palavra e guardam no coração, porque é isso que nós aguardamos e esperamos de cada conselheiro no estado de Mato Grosso, quando não do Brasil inteiro, né, que podemos dizer do mundo, por que não? Eu quero, Nelson Farias, pedir para que você deixe a sua mensagem final e já antecipo aí os agradecimentos pela sua participação com carinho. Eu sei que você tinha
gostaria de falar mais coisas, mas nós vamos preparar novos eventos, nova fala. E você que se tocou, gostou, curte, comenta, deixa sua mensagem, um grande beijo. Fala, Nelson Faria, nessa câmera aqui. Manda mensagem ao povo, até na comemoração do dia aí do Conselho Tutelar. Eu quero primeiramente agradecer, né, essa oportunidade da senhora, dizer que, em nome da Associação dos Conselheiros Tutelares do Estado do Mato Grosso, parabenizar o programa. Pode ter certeza que esse programa nós vamos divulgar em todo o estado. Nós temos aí mais de quase 35 grupos de conselheiros tutelares, né, que nós temos. Nós vamos estar divulgando essa entrevista da senhora. Essa mensagem interessante, né, com certeza vão acompanhar. E parabenizar aí os conselheiros, né, porque amanhã, dia 18 de novembro, comemora o Dia Nacional, né, dos Conselheiros Tutelares no Brasil. E que os conselheiros tutelares que estão vindo, que estão acompanhando, que continua firme e forte nessa luta, porque é uma luta assim que não é fácil, é árduo, mas ela é muito interessante. E aonde que a população vai te procurar? Nelson Faria, no centro. Passa o endereço aí, que nossos internautas estão aguardando. Na verdade, assim, nós não temos uma sede própria. A associação, não. Nós não temos, né? Aí tem que entrar em contato com o nosso telefone, né? Com o nosso e-mail. Nós estamos à disposição no 65-992-28-4822, que é meu telefone, né? E nós temos uma diretoria constituída em todo o estado. Nós não deixamos de atender ninguém. Você poderia repetir o número do telefone? Vamos falar mais compassado, porque eu sou acostumado a falar em microfone, mas como narrador. Narrador de futebol fala rápido, né? Com esse vozeirão aí. Então, assim, o telefone é o 65-992-28-4822. 992-65-4822. Então, assim, é só ligar, a gente está à disposição. Parabenizar os conselheiros aí, a senhora aí, o deputado Paulo Araújo, por essa iniciativa, que aqui eu vejo que a senhora tem outros programas, né, que entrevista aqui mulheres, né? Sim, vez e voz para as mulheres. Isso é muito bom, né, porque realmente dá oportunidade, né, para as pessoas falar. E amanhã é um dia que a gente se comemora, amanhã eu estarei lá na cidade de Primavera do Leste, 8 horas da manhã, vai ter uma sessão solene lá na Câmara Municipal, onde vão ser homenageados os conselheiros tutelares do município, né, de Primavera, e nós estaremos lá também falando um pouquinho lá na sessão, levando a nossa mensagem para os conselheiros tutelares daquele município. Um abraço na Rose, obrigado. Estamos à disposição para qualquer coisa. Eu quero agradecer também aqui a produtora Full Time, na pessoa aí do Rafael Alfonso, que tem colocado para nós aí essa cortesia de fala, né? Esse projeto é junto com a Full Time, com essa produtora. E eu gostaria aí nos municípios deixar o telefone para que vocês procurem os conselheiros tutelar, precisando aí da produtora, que busca aqui a Full Time e fala conosco. Vou deixar no vídeo o telefone para que vocês liguem, acessem e vamos fazer o evento junto. E até a próxima. Obrigada.